Fala pessoal, tudo certo? Hoje na nossa aula então nós vamos estudar um pouco mais sobre os sistemas de medidas que a gente tem e também aprender como fazer conversão entre unidades, que é algo que a todo momento a gente está trabalhando e é muito importante a gente ter esse domínio de transformar uma unidade em outra para a gente poder fazer as conversões de medidas. Bom, vamos lá então. Primeiramente sobre os sistemas de medidas. É muito comum para que a gente simplifique, né, o tamanho de alguns números quando eles são muito grandes ou são muito pequenos, a gente usa o termo de notação científica. Bom, essa técnica de notação científica ela é empregada para a gente poder simplificar o número de algarismos necessários para representar um número, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 1 bilhão, 1 milhão, 700 mil, né, eu começo a ter números grandes. E às vezes é necessário eu reduzir um pouco nessa representação. Ou se eu tiver um número 0,000786, né, eu consigo reduzir o tamanho desse número através dessa técnica. Basicamente, a técnica é escrever o número como uma multiplicação de uma potência de base 10. Para fazer isso, é necessário que a gente, muitas vezes, arredonde os números, né? Então, eu vou sempre colocar alguma coisa, vírgula, alguma coisa, vezes 10 elevado a algum número, dependendo da quantidade de casas que eu tenho. Vamos supor aqui do lado. 756, eu preciso escrever isso aqui como 10 vezes alguma coisa. Como que eu faço isso? Se o número é inteiro, você vai posicionar o número ali no final, ou a vírgula ali no final, e você vai contar quantas casas você está andando com a vírgula até para ela. Nesse caso aqui, eu ando uma, duas. Então, vai ficar 7,56 vezes 10 elevado a 2, porque eu andei duas casas. Sempre que eu andar para a esquerda, o meu expoente é positivo, porque eu tenho um número grande. Se eu precisar andar para a direita, o meu expoente vai ser negativo, porque eu tenho um número pequeno. Esse é o caso aqui de um número pequeno. Eu vou precisar andar uma, duas, três. Então vai ficar 3,8, que é o que sobrou aqui, vezes 10 elevado a menos 3, porque eu tive que andar para a direita. Como que eu sei aonde que eu vou parar a vírgula? Se eu usar notação científica, eu sempre tenho que deixar um número, vírgula, o restante. Nesse caso do 756, para que fique um número, vírgula, restante, eu tenho que parar a vírgula depois do 7. No caso aqui, 0,0038, eu tenho que parar depois do 3. Se fosse assim, 1805, eu ia ter que parar depois do 1, porque eu só posso andar para cá com os zeros, né? Então, os zeros eu posso ir omitindo. Mas, mas como aqui eu tenho o número 1, eu já vou colocar minha vírgula aqui. Ficaria 1,805 vezes 10 elevado a menos, porque eu andei para a direita, 2, porque foi necessário dois números, duas casas. Se eu pegar 1785,7. Em notação científica, eu vou pegar a vírgula e vou transportar ela até aqui. E vou ver quantas casas eu preciso avançar. Então, uma, duas, três. Então, isso é 1,7857 vezes 10 ao cubo. Como eu fui para a esquerda, é positivo. Bom, e o que que acontece? Às vezes é necessário a gente arredondar. Por exemplo, é muito comum a gente escrever até três casas depois da vírgula. Nesse caso aqui, eu tenho quatro casas. Então, eu acabo arredondando. Como que eu arredondo? Se o final do número for 5 ou mais que 5, a gente vai arredondar para 10. Se o final for 4
ou menos que 4, a gente vai arredondar para 0. Então, nesse caso aqui, como termina em 7, eu arredondaria para cima, né? Vai transformar isso aqui num 10. Na hora que isso aqui vira um 10, fica 1, 7, 8, meia, porque daí termina com 0 e vai 1 para cá que eu vou somar. Então, eu estou arredondando para cima, né? Esse número aqui vai aumentar 1 no 5. Então, 786 vezes 10 ao cubo. Se terminasse com 2, eu ia arredondar para baixo, eu simplesmente ia ignorar aquele 2 ali, como se eu estivesse cortando ele, né? Transformando ele num 0. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai fazendo arredondamento, porque isso pode ir gerando, ao longo dos cálculos, né, alguns erros. Porque toda vez que eu arredondo, eu estou alterando o meu valor ali, né, ou para baixo ou para cima. Então, assim, geralmente a gente costuma arredondar o final da conta. Então, se você tiver uma expressão muito grande, geralmente a gente vai arredondando alguns pedaços, mas principalmente o final da conta, né? Porque quando a gente arredonda todos os números, a gente vai somando alguns erros. Então, talvez o resultado fique um pouco diferente. Mas isso a gente vai pegando aí a sensibilidade ao longo do curso. Bom, vamos falar então sobre dimensões e unidades. Bom, o que que é uma dimensão? Dimensão é uma ideia que eu uso para poder medir alguma coisa, de uma maneira bem simples assim, né? É um conceito que está associado a alguma medida. No sistema internacional, que é o SI, né, o sistema internacional é um sistema de medidas, unidades e medidas, que a gente obedece, né? O mundo inteiro obedece ele, né? Tem alguns sistemas aí padrão, né, para a gente usar. O sistema internacional, ele estabelece para a gente que existe, basicamente, é, 7 dimensões, né? Então, 7 grandezas físicas, 7 coisas que são medidas. A primeira delas é comprimento, a segunda é massa, tempo, aí agora na parte de elétrica, né? Intensidade de corrente elétrica, temperatura, na parte da química, quantidade de matéria, e na parte da física também, intensidade luminosa. As outras medidas que a gente tem, elas são baseadas nessas 7 grandezas. Como assim? Área. Área, por exemplo, né? A gente mede área em quê? Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, né? Quilômetro quadrado. Mas a área, ela é baseada no comprimento. É sempre um comprimento vezes outro comprimento. E o comprimento é a medida pura, né? A grandeza pura, primária. Né? Se eu pensar na força, força é massa vezes aceleração. Né? A massa é um tipo de unidade, a aceleração tem a ver com comprimento e tempo. Velocidade é comprimento dividido por tempo, né? Distância dividido por tempo. Então, tudo é baseado nessa 7. Todas as outras expressões que a gente tem para medir alguma coisa é baseado nessa 7. E aí a gente chama de dimensão, né? E unidade, a gente chama de unidade qual escala que a gente está usando para medir a grandeza. Veja bem, a grandeza é comprimento. Agora, a unidade vai ser qual a escala que eu estou usando para medir esse comprimento. Eu posso medir comprimento em metros, posso medir comprimento em centímetros, posso medir em milímetros, em quilômetros, em hectares, posso medir em decâmetros, em várias coisas. Eu vou usar uma unidade sempre coerente com minha medida. Como assim coerente? Bom, é, pensa na sua altura. 1,60, 1,70, 1,80. A gente está falando 1,60, 1,70, 1,80, porque a gente está pensando em metros. Vamos supor que você tenha 1,80, 1,80 m. É uma unidade que faz sentido. Você também poderia falar, eu tenho 180 centímetros. Também é uma unidade que faz centímetro.
Faz sentido. Mas faz sentido eu usar, por exemplo, quilômetros? Isso aqui em quilômetros não parece muito legal para eu dizer, né? Qual que é a sua altura? É 0,0018 quilômetros. Não, né? É uma unidade que não é coerente. Então eu sempre tenho que pensar no número que eu estou medindo e usar uma unidade que seja coerente. Em milímetros já seria 1.800 milímetros, já começa a ficar um pouco estranho para a altura, mas ainda assim tá ok, né, de certa maneira. Mas o mais coerente nesse caso é metro e centímetro. Mesma coisa para tempo. Você vai medir o tempo que você demora para pegar um ônibus em horas, minutos ou segundos? Vamos supor que você tem uma viagem que demora 1 hora. 1 hora é uma unidade coerente. 60 minutos também é coerente. Mas não faz muito sentido eu falar em segundos, porque seria 3.600 segundos. Quanto tempo você demora para ir da sua casa ao trabalho? Ah, eu demoro 3.600 segundos, né? Não é muito coerente. Então a gente sempre tem que buscar unidades que sejam coerentes. Então, revisando, dimensão é o nome da grandeza física, né? Então ela vai ser comprimento, massa, tempo. Agora, a unidade é a escala que eu estou usando para medir a dimensão. Então, eu vou ver qual escala faz mais sentido eu utilizar. Bom, e como eu comentei, existem dimensões que são derivadas, né? Existem dimensões primárias, como por exemplo comprimento, massa e tempo, e tem dimensões que são derivadas, como área. Área é comprimento vezes comprimento, né? Então, em geral, a gente vai utilizar comprimento ao quadrado. Agora, a unidade que vai ser o comprimento ao quadrado depende da unidade que eu estou medindo. Se eu estou medindo em centímetros, a unidade da área vai ser em centímetros quadrados. Se eu utilizar metro, vai ser em metros quadrados. Mesma coisa o volume. O volume tem unidade, né, de, aliás, tem dimensão de comprimento. Comprimento ao cubo. Por isso que a gente representa aqui, ó, L ao cubo, vai ser um comprimento ao cubo. Agora, qual que é a unidade do volume? Depende se eu estou medindo em centímetros é centímetro cúbico, em metros é metro cúbico. Esqueci de comentar, mas no sistema internacional a gente dá preferência para medir. Claro que depende do que eu estou medindo, né? Mas de maneira geral, medir as coisas em metro, em quilos e em segundo. Então, por exemplo, eu não costumo falar quilômetros por hora quando eu estou falando no sistema internacional. Eu vou preferir falar metros por segundo. Seria justamente velocidade. Velocidade é comprimento dividido por tempo. O comprimento eu posso medir em várias coisas, em quilômetros, metros, centímetros. No sistema internacional, a gente dá preferência para medir em metros. E a mesma coisa o tempo, dou preferência para medir em segundos. Que mais que é importante aqui, ó? Aceleração, que a gente vai ver aí, força depois, né? Aceleração é metro por segundo ao quadrado, porque é comprimento dividido por tempo ao quadrado. É, densidade, né? Densidade é sempre alguma massa dividido por algum volume. A massa geralmente é em quilos e o volume geralmente é em metros cúbicos. A força é em newton, né? A gente vai ver mais para frente. Força é massa vezes aceleração. A massa é medida em massa e a aceleração é medida em comprimento por tempo ao quadrado. Então a força tem uma unidade de massa vezes comprimento sobre tempo ao quadrado. Isso aqui recebe um nome especial, a gente chama de newton, né? Mais para frente, quando a gente for calcular força, né, aquilo que está atuando nos pilares, vigas e tudo mais, a gente vai usar esse newton aí, mas mais para frente. Bom, e aí, como que eu sei, né, se eu estou medindo em metro, centímetro, quilômetro? Vocês podem reparar que tem sempre o mesmo finalzinho, né? Se eu falar metro, se eu falar centímetro, tem a ver com metro. Quilômetro tem a ver com metro. Se eu falo em gramas, quilogramas tem a ver com gramas.
Centigramas tem a ver com gramas. E o que quer dizer esses prefixos, né? Esse comecinho da palavra diferente. Bom, é que acontece que como eu estou trabalhando com unidades, né, unidades diferentes, então eu posso ter quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Eu uso esses termos para poder converter uma unidade na outra. Esses termos que eu estou colocando na frente, na verdade, eles são multiplicações. Por exemplo, 1 quilo é sempre alguma coisa vezes 10 ao cubo, vezes 1000. Então, se eu falo que eu tenho 1 quilograma, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 10 ao cubo vezes grama. Então, eu tenho 1000 gramas. Se eu tenho 1 quilômetro, que a gente lê como quilômetro, né? A gente tem 10 ao cubo metros, então eu tenho 1000 metros. Aí, se alguma coisa é mega, isso aqui lá no concreto vocês vão ver, né? Megapascal, quer dizer que é 10 a sexta. Gigapascal, quer dizer que é 10 a nona. A gente costuma usar principalmente o quilo e esse mega e giga também tem um pouquinho quando a gente fala de parâmetros mecânicos, do concreto, do aço, aparece também isso. Submúltiplos são coisas que eu estou multiplicando, mas na verdade eu estou dividindo, né? Eu estou multiplicando por um número menor que 1. Então, eu estou dividindo. É, Quando eu falo 1 cente, eu estou dividindo por 100, né? Porque 10 elevado a menos 2, a gente já viu que é 0,01. Se eu falo que eu tenho, então, 1 centigrama, então eu tenho 10 a menos 2 gramas, ou seja, eu tenho 0,01 gramas. Se eu tenho centímetro, que a gente fala centímetro, eu tenho 10 a menos 2 metros, 0,01 metro. Se eu falo mili, quer dizer 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. E por aí vai. Principalmente essas em vermelho são as que a gente mais vai usar para falar sobre diferentes unidades que a gente pode ter. E aí que a gente precisa aprender a fazer conversões entre tudo isso, né? Então aqui tem algumas conversões típicas. Vocês, em geral, têm calculadores de conversão na internet, vocês podem baixar aplicativos de conversão, mas também é importante a gente saber fazer algumas conversões principais. Então é muito comum que a gente precise ficar transformando uma coisa em outra, né? Por exemplo, quilograma-força, né, aproximadamente 10 newtons, polegada, 2,54 centímetros. A gente vai ver aqui alguns processos de como ficar convertendo isso. Bom, então vamos lá. Aqui tem aquela tabelinha reunindo, né, os prefixos que a gente tem. Então, ó, tem a unidade primária que é 1. Daqui para cima, eu estou multiplicando. Então, por exemplo, o quilo é 10 ao cubo. Estou multiplicando, estou aumentando, né? Mega é 10 a sexta. Daqui para baixo, eu estou dividindo. Isso porque 1 centímetro é 10 a menos 2, ou seja, eu estou dividindo por 100. 1 milímetro, estou dividindo por 1000. Vamos lembrar também, por exemplo, se eu estou fazendo 10 a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo. Ou seja, 1 sobre 1000. Quando eu multiplico alguma coisa por isso, vou colocar aqui n, fica o quê? N sobre 1000. Então, sempre que eu estou multiplicando aqui por uma potência de base 10, né, negativa, na verdade eu estou dividindo por ela. Porque 10 a menos 3 vai virar divisão por 1000. Bom, sabendo disso, vamos fazer alguns desses exemplos, né? Eu não vou fazer todos de todos, vou fazer a maioria, mas vou deixar aqui também para vocês tentarem fazer um pouco. Então, enquanto você assiste essa aula, tenta fazer comigo,
né? E tenta depois terminar esses exercícios também para a gente poder exercitar, né? Parece coisa boba, mas é importante a gente ficar meio craque aí nesse sisteminha. É bom que a gente aprende a mexer com calculadora, né? A gente vai exercitando várias coisas. Primeiro ali, então, é 2 quilômetros em metros. Então, quero passar 2 quilômetros em metros. Bom, eu vou ensinar para vocês o método da fração equivalente. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Se você quiser fazer regra de 3, pode fazer. Eu vou ensinar esse método aqui. Eu gosto muito desse método porque ele sempre funciona. Desde que você não coloque números errados, ele sempre funciona. Então é bem útil. Bom, a gente sabe que se eu pegar o número 2 e multiplicar por 1, a gente viu que isso aqui continua sendo 2, porque o 1 é o elemento neutro, né, lá da multiplicação. Se eu pegar o número 2 e multiplicar por 1 dividido por 1, isso não afeta também, né? Ele continua sendo 2. Então, sempre que eu multiplico isso aqui por 1, isso aqui não altera o meu resultado. Essa é a ideia da fração equivalente. Eu vou multiplicar meu número por 1, por uma fração que vale 1, para que ele não se modifique, né? Que eu não altere. Se eu estivesse multiplicando por 5, aí eu ia estar mudando o número, né? Mas se eu estou multiplicando por 1, não altera. Mas o que isso tem a ver, né, professor? Multiplicar por 1? Aí que vem. A fração equivalente, eu vou multiplicar por 1. Mas esse 1 que eu vou multiplicar, isso aqui é uma fração equivalente. Não é qualquer um que só vou colocar um ali. Mas eu vou fazer um meio esperto aqui. Então vamos lá. Eu tenho 2 quilômetros. E eu quero transformar isso aqui em metros. 1 quilômetro são quantos metros? 1.000. Porque 1 quilo são 1.000 metros. Certo? Repare que 1 quilômetro e 1.000 metros são a mesma coisa. Então, isso aqui seria a ideia do nosso 1. Se eu multiplicar o meu número por isso aqui, eu vou converter o número, converter a unidade, sem estragar a ideia do número, porque estou multiplicando por 1. Só que esse 1 é uma fração de conversão, uma fração equivalente para converter. Porque em cima e embaixo eu escrevi a mesma coisa, só está em unidades diferentes, mas é a mesma coisa. Por que que eu escrevi desse jeito? Porque na hora que eu multiplicar isso aqui, vai ficar o quê? Né? Aqui não tem nada. 2 vezes 1.000 fica 2.000. 1 vezes 1 fica 1. Quilômetro dividido por quilômetro, cancela. Só sobra o metro. 2.000 metros. Repare então que 2 quilômetros são 2.000 metros. Professor, mas eu já sabia de cabeça, eu já poderia fazer isso. Sim, eu sei, mas eu estou aplicando esse método com os casos mais simples para todo mundo entender como usar. Porque na hora que começar a ficar mais difícil, o método ele continua funcionando, mas a gente tem que entender, né, esse processo do porquê que a gente está fazendo isso. Vamos fazer outro exemplo. 1,5 metros em milímetros. Eu vou fazer a mesma coisa então. Vou copiar ali minha informação, 1,5 metros.
e vou multiplicar por uma fração equivalente para eu conseguir converter. 1 metro são quantos milímetros? 1000. Então, repara que, nesse caso, se eu multiplicar por isso aqui, é a mesma coisa, né? Então, eu vou conseguir converter sem estragar o meu resultado, porque estou multiplicando por 1, né? Só que o 1 em termos ali de conversão de unidades. Na hora que eu fizer esse produto aqui, então, 1,5 vezes 1000 dá 1500. 1 vezes 1 dá 1. Metro dividido por metro corta, sobra milímetros. Então dá 1500 milímetros. 1,5 metro são 1500 milímetros. Parece tranquilo. E na verdade é. Só tem que tomar cuidado. Bom, vamos para o próximo. 5,8 quilômetros em centímetros. Quero passar para centímetros. Bom, aí tem duas maneiras. Você já pode colocar 1 quilômetro, que são 10.000 centímetros, são 100.000 centímetros, ou você pode fazer uma conversão mais devagar. Então, eu vou transformar primeiro para metro, né? Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Na hora que eu multiplicar por isso, eu vou estar transformando de quilômetro para metro, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero transformar para centímetro. Então, eu vou ter que transformar 1 metro em 100 centímetros. Porque a primeira fração vai transformar quilômetro para metro. Então, aqui o resultado vai ser metros. Agora, a segunda fração vai ser quilômetro para metro. A segunda fração vai transformar metro para centímetro, que é o que eu quero. Eu posso fazer essa multiplicação quantas frações eu precisar, desde que elas sempre valham 1. Valham 1. Né? Então, isso aqui seria 1, porque é a mesma coisa, e isso aqui seria 1 também, porque é a mesma coisa. Então, ó, 5,8 vezes 1000 dá 5.800 vezes 100, 580 mil. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Deixa eu ver aqui outra cor. Quilômetro dividido por quilômetro, cancela. Metro dividido por metro, cancela. Em cima sobra centímetros. Então, isso aqui são 580 mil centímetros. Então, tá vendo? Eu apliquei duas vezes o método, uma para transformar em metros, outras para transformar em centímetro. Você pode aplicar primeiro, fazer a conta, depois no final fazer a transformação de novo. Aí você pode perguntar, professor, mas como eu sei se o quilômetro vai em cima ou vai embaixo? Você tem que pensar que eu sempre tenho que cortar. Na hora que eu estou fazendo essa transformação, eu sempre tenho que cortar. Então, por exemplo, 0,4 metros em milímetro. Então, como que eu sei aqui na transformação se o metro vai em cima ou vai embaixo? Bom, eu quero que sobre milímetros. O metro ele está em cima. Se eu quero cancelar o metro, ele vai ter que aparecer embaixo, porque na hora que eu multiplicar eu vou cortar. E em cima vai ficar milímetros. Aí eu sempre gosto de colocar o 1 naquilo que é maior, né? Então, 1 metro são 1000 milímetros.
Se você colocasse 1 milímetro, você ia dar certo também, mas aqui ia ter que aparecer 0,001 metros. Então, eu sempre coloco uma unidade na unidade que for maior, para ficar mais fácil. Isso aqui é a minha fração equivalente. Então, eu vou cortar metro com metro e vai sobrar 400 milímetros. Então, esse mesmo processo a gente pode aplicar, né, para os demais casos. Vou deixar para vocês o E e o F para exercitarem ali. Bom, isso é bem tranquilo quando a gente tem uma única unidade, né, daquelas dimensões principais. Então, aqui só está o metro, né, ou só está o quilo. Mas e agora quando eu precisar converter áreas? Como que eu vou fazer? Então, vamos lá. 3,1416 metro quadrado em centímetro quadrado. Agora que fica mais interessante esse método, porque ele continua funcionando, mesmo que o problema fique mais complexo. Antes de pensar no quadrado, isso aqui é o quê? É metro. Então, eu vou ter que multiplicar por alguma coisa que embaixo é metro e em cima vai ter que aparecer centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Só que não é o metro que eu quero. Eu quero metro quadrado. Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Em cima e embaixo. Porque na hora que eu fizer isso, vai aparecer metro ao quadrado e aqui vai aparecer centímetro quadrado. Então, repare, essa fração aqui vai ficar assim. 100 ao quadrado é 10.000 e 1 ao quadrado. Então, fica 3,1416 metro quadrado vezes isso. E aí, isso aqui é a nossa fração equivalente, né? Para converter ao quadrado. Eu só elevei ao quadrado aqui, aquela fração que a gente já estava acostumado. Então, é só fazer esse cálculo. 3,146 metro ao quadrado cancela com metro ao quadrado, centímetros quadrados. Então, montei a fração para a unidade, para a dimensão, e depois, no final, que eu fiz a fração, eu elevei ao quadrado para poder fazer essa conversão. Mais um exemplo, 2,14 metro quadrado em milímetro quadrado. Bom, mesma coisa. 1 metro são 1.000 milímetros. Mas não é 1 metro que eu quero 1 metro quadrado. Então, eu vou levar ao quadrado, elevar ao quadrado. Então, esse cálculo aqui vai ficar o quê? 2,14 vezes 1.000 ao quadrado, dividido por 1 vezes 1 ao quadrado. Metro ao quadrado vai cancelar com metro ao quadrado. Isso aqui vai sobrar milímetros quadrados. Fazendo esse cálculo, dá 2.140.000 milímetros quadrados. Tá vendo que esse número aqui já é muito grande? Então a gente pode escrever ele em notação científica. Em notação científica, para aproveitar o ganchinho lá do começo da aula, ó, quando não tem nada, a vírgula está no final. Tem que trazer a vírgula até aqui. Então vão dar 1, 2,
3, 4, 5, 6 posições. Isso aqui, então, é 2,14 vezes 10 elevado à sexta, porque eu fui para a esquerda, milímetros quadrados. Vou deixar o C e o D para vocês tentarem. E vou fazer o caso do cubo. Caso do cubo, o que que eu vou fazer? Mesma coisa, só que ao invés de elevar ao quadrado, eu vou elevar ao cubo. Então vamos lá, 5 centímetros cúbicos em metro cúbico. Como que eu faço para poder converter isso? Bom, 5 centímetros cúbicos. Eu vou multiplicar por uma fração. Eu quero cancelar o centímetro. Embaixo tem que aparecer centímetro, em cima tem que aparecer metro. Aí eu vou colocar o 1 naquilo que é maior. 1 metro são 100 centímetros. Mas não é metro que eu quero metro cúbico. Então, eu vou elevar ao cubo, elevar ao cubo. Então, fica o quê? 5 vezes 1 ao cubo, dividido por 1, vezes 100 ao cubo. Centímetro cúbico vai cortar e vai ficar metro cúbico. Isso daqui dá 5, dividido por 100 ao cubo. Ó, isso vai dar 0,0000005 metros cúbicos. Tá vendo que esse é um número muito pequeno, então a gente vai transformar em notação científica. A vírgula tem que vir para o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 10, como eu fui para a direita, menos 6 metros cúbicos. Tá vendo que sempre funciona esse método. Vou fazer mais um ao cubo. 139 milímetros cúbicos em metros cúbicos. Bom, 139 milímetros cúbicos vezes. Eu tenho que cortar o milímetro, então tem que aparecer embaixo. Em cima eu quero transformar em metros, né? 1 metro cúbico são 1 metro são 1000 milímetros. 1 metro ao cubo são 1000 milímetros ao cubo. Então vai ficar 139 vezes 1 ao cubo, dividido por 1 vezes 1000 ao cubo. Bom, isso aqui vai dar um número muito pequeno, né? Vai dar 0,0000139 metro cúbico. Vamos transformar em notação científica. Eu tenho que procurar onde que a vírgula vai parar. Ela vai parar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,39 vezes 10 a menos 7 metro cúbico. Deixar para vocês então treinarem aí também C, o D e o E. Bom, e como que faz nesse caso mais geral? Que a gente vai ter várias unidades, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente pensa em massa específica, quando a gente pensa em peso específico, né? A gente tem, por exemplo, tensão, que é força sobre área, né? Então, como que a gente vai fazer nesses casos que tem mais de uma unidade?
A mesma coisa, só ir com calma, né? E fazer passo a passo. Então vamos lá o primeiro, ó. 1,8 metros por segundo é para quilômetros por hora. Metros por segundo, eu quero para quilômetros por hora. 1,8 metros por segundo. Agora vamos com calma, né? Lembra que eu falei que a gente pode multiplicar por várias frações, desde que elas valham sempre 1, né? Então, primeiro, eu preciso transformar metro em quilômetro. O quilômetro tem que aparecer aqui em cima. O metro vai ter que aparecer aqui embaixo para eu poder cortar ele. O que é maior? Quilômetro, né? Então, 1 quilômetro são 1.000 metros. Isso aqui vai transformar um metro em quilômetro. Agora eu vou multiplicar pela segunda fração. Porque agora eu preciso transformar segundos em horas. A hora vai ter que aparecer aqui embaixo e o segundo aqui em cima. Uma hora tem quantos segundos? Né? 1 minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Então, isso aqui eu estou transformando segundos para horas. Na hora que eu multiplicar, eu vou transformar segundo em hora. E esse aqui, na hora que eu vou multiplicar, eu vou transformar metros em quilômetros. Quer ver que vai dar certo? Vamos lá. Então, multiplicando os de cima, 1,8, só os números primeiro, né? Vezes 1, vezes 3.600, dividido por 1 vezes 1.000, vezes 1. Agora eu vou escrever a multiplicação das letras, sem cortar ali para vocês enxergarem melhor. Ó. Vai ficar o que em cima? Metro vezes quilômetro vezes segundo. Embaixo fica segundo vezes metro vezes hora. Então eu vou cortar metro e metro, segundo e segundo. Sobrou o quê? Quilômetro por hora. Vamos fazer esse cálculo aqui. 6,48 quilômetros por hora. Bom, repare então que a gente conseguiu converter uma unidade composta, né, metro por segundo, em quilômetro por hora. É só aplicar sempre esse método da fração equivalente, só aplicar com cuidado. Mesma coisa ali no B, vou fazer ali o C, né, que a gente já tem ali um pouquinho mais complicado. E os outros são iguais, vou deixar aí para vocês tentarem fazer. Ó, o C é 5 quilos por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico. Ok, mesma coisa, 5 quilos por metro cúbico. Agora eu vou multiplicar pelas minhas frações.
primeira delas tem que transformar quilos em gramas. Então, eu quero que grama fique em cima e quilo vou colocar embaixo para poder cortar. 1 quilo são 1000 gramas. Então, essa é a fração que vai transformar quilos em gramas. Agora, eu vou multiplicar pela fração que vai transformar a parte cúbica, né? Lembrando que, antes de fazer a parte cúbica, eu esqueço que tem ali o expoente e eu vou olhar para a unidade. Eu preciso transformar metro em centímetro. Então, centímetro vai aparecer embaixo, metro aparece em cima. 1 metro são 100 centímetros. Agora que eu ponho a parte do expoente, né? Eu preciso elevar ao cubo, porque eu estou convertendo uma unidade cúbica. Então, essa parte aqui vai transformar metro cúbico em centímetro cúbico. Vamos fazer o mesmo procedimento, os números se multiplicando primeiro, né? Ver o produto ali, vezes 1 ao cubo, dividido por 1, vezes 1, vezes 100 ao cubo. E agora eu vou multiplicar as unidades. Quilo vezes grama vezes metro ao cubo por metro cúbico vezes quilo vezes centímetro cúbico. Quilo corta, metro cúbico corta. Então, esse cálculo aqui vai resultar para a gente 0,005 e esse aqui resulta em gramas por centímetro cúbico. Para colocar em notação científica, seria 5 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Veja que, apesar de complexo, é só a gente usar os mesmos conceitos. Então, olha só, a gente saiu de um exemplo bem simples, né, que era transformar quilômetros em metros, e a gente já está transformando agora unidades mais complexas. Se eu tivesse quilo vezes newton dividido por volume, né? A gente ia fazer conversão passo a passo. Eu posso multiplicar quantas frações forem necessárias, desde que a fração ela sempre seja equivalente, né? O numerador e o denominador seja a mesma coisa para a gente fazer essa multiplicação do 1, né? Esse 1 fictício aí que nos ajuda a transformar as unidades. E só para comentar com vocês, para fechar a aula, né? A gente tem diferentes sistemas de unidades. A gente utiliza ali no SI, geralmente, o sistema que a força, né, é dada em newton. Para que isso aconteça, a gente usa geralmente o comprimento em metro, o tempo em segundo e a massa em quilos. Aí a força é dada em newtons. É o que a gente mais vai usar. Mas tem alguns outros sistemas que utilizam, por exemplo, centímetro, segundo, grama e dina. Né? Tem o sistema mais americano, que a gente usa ali o inglês, a gente usa pé, segundo e libra. Né? Então, existem vários sistemas mistos, né? Tem a parte do quilograma-força, que usa metro, segundo, quilos, mas a força é dada em quilograma-força. A gente vai vendo aí mais para frente no curso, conforme a gente for utilizar esses sistemas. Mas a maioria aqui dos nossos casos vai cair no sistema internacional mesmo, né? A gente vai usar mais metro, segundo, quilos, quilogramas, né? E força dada em newtons. Tá certinho, pessoal? Bom, então, deixo para vocês terminarem aquelas contas, né, aqueles cálculos, e qualquer dúvida vocês podem me enviar, estou à disposição. Bons estudos. Até a próxima.